capítulo 6, é um texto revelado, aleluia, Jesus, fala da corrupção da humanidade. Mas, amados e queridos irmãos, na guia de introdução, ou seja, no alinhamento desta palavra, quero voltar um pouco atrás do texto, falar dos livros do Gênesis. Aleluia, Deus, quando fala em Gênesis capítulo 1, aleluia, Deus, quando o texto nos revela a criação do mundo, ou seja, quando o Espírito Santo de Deus, aleluia, Deus, que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus navegava sobre as águas e disse Deus, haja luz e houve luz. Amém, igreja? Assim, amados e queridos irmãos, é a vida de um cristão. A palavra de Deus está nos informando, amados, como já foi pregado aqui nesta noite, como já foi dito pela palavra de vários profetas, até pela boca do homem de Deus, o pastor, que o homem de Deus tem que estar em oração. O homem de Deus tem que estar buscando a palavra de Deus. Aleluia. Porque a Bíblia nos revela, amados e queridos irmãos, agora em Gênesis capítulo 1, que o Espírito Santo de Deus é luz, irmãos. Porque o próprio Deus falou, haja luz e houve luz. Aleluia. E Deus também disse, separarei eu a luz e as trevas. Aleluia. Ou seja, irmãos, ainda tem irmãos, amados e queridos, que ainda vivem atrás do muro. Ou seja, amados irmãos, ainda tem irmãos ainda que vivem dividido. Porque o próprio Deus falou em Gênesis capítulo 1, haja luz e houve luz. E Deus também falou, separarei eu a luz e as trevas. Aleluia. Assim também, irmãos, tem na vida de muitos cristãos que ainda não se libertaram para Cristo Jesus. Ainda vivem nas trevas. Ainda vivem até adorando a dois deuses. São pessoas, amados e queridos irmãos, que ainda não se libertou, aleluia, do disse-me-disse, da mentira, do compra e não paga, aleluia, Jesus, porque a Bíblia diz que nós somos luz. Aleluia. A Bíblia diz que Deus separou a luz e as trevas. Então, se você serve a Deus, amados irmãos, você não pode viver andando, fazendo coisas erradas. Aleluia, Jesus. Você tem que se libertar, aleluia, Jesus, da mentira. Você tem que se libertar, aleluia, Deus, dos vícios malignos. Você tem que morrer para este mundo, aleluia, Jesus. Aleluia. Porque o próprio Deus falou, haja luz, assim a tua vida, irmão. Quando você busca a Deus com sinceridade, a palavra de Deus nos revela que o Espírito Santo de Deus agora começa a habitar sobre a tua vida. Eu digo isso e provo na Bíblia, irmãos. Se você ler em 1 Samuel capítulo 1, você vai ver um homem levantado por Deus por nome de Saul, que a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habitou sobre a vida de Saul. Mas a palavra de Deus diz também que quando Saul quebrou a aliança para com Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo dele agora não habita mais sobre a sua vida. Aleluia. Assim, amados irmãos, é as nossas vidas. Não tem diferença nem de mim e nem de você para Saul, porque todos somos homens de Deus. Porque quando você levantou a sua mão para com Deus, quando você levantou a sua vida e entregou sua vida para Cristo Jesus, a Bíblia diz que nova criatura tu és. Aleluia. Portanto, amados irmãos, não suje as suas vestes. Aleluia. Não deixe que o Espírito Santo de Deus saia sobre a tua vida. Dessa maneira, meu Deus. Porque o próprio Deus diz em Gênesis capítulo 3, de versos em diante, aleluia, Deus, que Deus fez o homem semelhante à sua imagem. Dessa maneira. Deus fez o homem para que ele vivesse com vida e abundância. Glória a Deus. Deus não fez o homem para que ele vivesse no pecado. Deus não fez o homem para que ele vivesse na mentira. Deus não fez o homem para que ele vivesse na prostituição. Deus não fez o homem para que ele vivesse roubando. Deus disse
semelhante à minha imagem. Dessa maneira. Aleluia. Quem sentir vontade de ter glória, dê glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a E Deus. agora, amados irmãos, a Bíblia vai nos dizer, queridos amados, que Deus amava tanto o homem, que agora, aleluia, Deus, era um privilégio. Todo dia a palavra de Deus diz que Deus falava com o homem. Aleluia. Veja o amor que Deus tem para comigo e para com vocês, amados irmãos. A Bíblia nos diz que Deus todo dia falava com o homem. A palavra de Deus diz que Deus, vendo Adão sozinho, ele resolve dar, aleluia, Deus, ao homem uma companheira. Dessa maneira, Jesus. A Bíblia vai nos dizer, amados e queridos irmãos, que agora Deus faz que Adão tenha um sono Aleluia. profundo. E quando Adão tem aquele sono profundo, aleluia, Deus, a palavra de Deus vai nos dizer, amados irmãos, que agora Deus tira uma costela do homem e faz a mulher. E disse Deus para Adão: Adão, esta será chamada mulher, esta será a tua companheira. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Veja que amor lindo, Dessa maneira. veja que entendimento, Dessa maneira. veja que aproximação que Deus tenha, o amor tão grande para o homem. Vendo Deus que o homem estava só, Deus deu de presente para ele uma mulher, ou seja, aleluia, uma companheira, irmãos. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz também que Deus coloca uma ordem. Deus coloca, aleluia, Deus, aleluia, Jesus, sobre Adão e Eva agora no paraíso. E fala para eles de todos os frutos que tem aqui sobre o paraíso do Éden. De todos vocês podem comer. Menos, aleluia, Deus, da árvore da vida. Aleluia. Porque se vocês comerem certamente desta árvore, vocês morrerão. Aleluia. Aleluia. Amados e queridos irmãos, esta foi uma palavra de obediência para com o homem e para com a mulher. Dessa maneira. Mas a Bíblia diz, amados, que ali se encontrava Lucifer, ali se encontrava a serpente no paraíso do Éden. E a palavra vai nos dizer, amados irmãos, que agora o diabo está ali, porque o diabo é astuto, irmãos. Ele está como um leão arrodeando, porque a palavra de Deus diz que ele observava a mulher. A Bíblia vai nos dizer que agora a mulher comia de toda a fruta, do jeito que Deus mandou, eles faziam. Mas o diabo começou a observar. Não é diferente, irmão, nas nossas vidas. Também nas nossas vidas acontecem coisas, aleluia, para ele te apontar. Às vezes, amados irmãos, um pequeno pecadinho que você comete para com Deus, a mão de Deus vem sobre a tua vida. Aleluia. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que vendo a serpente, o diabo, que a mulher comia de todo o fruto, menos da árvore da vida, Aleluia. ela observando chamou a mulher e disse: mulher, mulher, por que vocês comem de todos os frutos, menos do fruto da árvore da vida? Ali, amados e queridos irmãos, na guia de introdução de Gênesis capítulo 6, vocês vão prestar atenção, preste bem atenção nesta palavra, que quando Deus falou, não comerás da árvore da vida, ali era um segredo entre Deus e o homem, amados irmãos. Há coisas na minha vida e na tua vida que nós não podemos contar para ninguém, irmão. Só você conta e só para o nosso Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Porque se você está na guia de introdução desta palavra, quando Deus falou para a mulher e para Adão e Eva, não comerás do fruto da árvore da vida, porque se comeres morrerás. Ali era um segredo, irmãos. Tem pessoas que não conseguem guardar o segredo. Em vez de contar os seus problemas para Deus, fica contando para o seu vizinho, fica contando para pessoas ímpias. Não vai resolver o teu problema. O único problema é quem resolve é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Porque a Bíblia diz que a partir do momento que a mulher contou o seu segredo, aleluia, Jesus, para a serpente, a Bíblia diz que ela inverteu. A mulher falou para a serpente, assim diz o Senhor: se nós comer daquela árvore, certamente morreremos. A Bíblia diz que o diabo inverteu. Este teu Deus está mentindo.
Certamente, se vocês comer, vocês não morrerão. Amados e queridos irmãos, o diabo inverteu, o diabo é mentiroso, o diabo é astuto. Tomem cuidado, amados e queridos irmãos, nas promessas do diabo. Porque, por causa dessas palavras, por causa dessas obediências, agora a mulher come do fruto proibido. Além dela comer, a palavra de Deus também nos revela que ela dá para seu marido. Aleluia. E a palavra de Deus diz que ali os dois cometem o pecado. Ou seja, a desobediência para com Deus é revelada. O pecado do homem. Aleluia. A aliança quebrada para com Deus. Aleluia, Jesus. Aos olhos de Deus, a palavra de Deus nos revelando que agora o pecado é consumido. A desobediência, aleluia. Agora, irmãos, a Bíblia diz que os olhos de Adão se abrem e o da mulher também. A primeira coisa que eles fizeram foi se esconder da presença de Deus. É assim que nós fazemos quando pecamos aos olhos de Deus. A primeira coisa que fazemos é tentar esconder. Dessa maneira. Mas não adianta você tentar se esconder dos seus pecados. Aleluia. Porque a Bíblia diz que a voz de Deus agora começa a sussurrar sobre o paraíso do ego. Adão, Adão, onde tu estás, Adão? Adão, onde tu estás, Adão? E a palavra de Deus diz que Adão se escondeu, irmãos. Na terceira vez que Deus respondeu com a voz mais alta, sussurrando, a palavra de Deus diz que Adão se apresenta a Deus escondendo suas partes. A Bíblia diz que Deus fala para Adão: por que tu se esconde de mim? A primeira coisa que ele fala: ah, Senhor, a mulher que tu me deste comeu do fruto, me deu e eu comi, Senhor. Agora, irmãos, um tirando a culpa do outro. A Bíblia diz, na expressão que o homem falou: a mulher que tu me deste, ele tirando a culpa de cima dele, ele tirando a culpa de cima, botando a culpa em cima da mulher e para com Deus. Assim também há muitas pessoas ainda que não assumem o seu erro, vivem na mentira, vivem se prostituindo, vivem enganando os outros e dizendo que está servindo a Deus. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, a Bíblia diz que Deus expulsou todos do paraíso. E agora, a Bíblia diz que Deus expulsa Adão, expulsa Eva, expulsa o diabo. E agora em Gênesis capítulo 6, como foi apresentado a palavra, a Bíblia diz que começa a multiplicar-se os filhos de Adão e Eva sobre a face da terra. Aleluia. Aleluia. Mais uma vez, amados irmãos, começa o homem cometendo pecado, cometendo coisas que não agradam a Deus, porque a palavra de Deus diz, aleluia Deus, que os filhos de Deus eram formosos, eram bonitos, ou seja, os filhos de Adão e Eva eram formosos. Mas a palavra de Deus diz no versículo 3 que eles nasciam gigantes. Olha aí, irmãos, por que nasciam gigantes? Já estavam pecando, já estavam fazendo coisas aos olhos de Deus na terra que não agradava a Deus mais uma vez. E a palavra de Deus diz no versículo 3 e versos em diante, que Deus fala bem assim: não se contenderá o próprio homem com o meu espírito, porque o homem é carne. Olha aí. Mais uma vez o homem pecando, mais uma vez o homem fazendo coisas que não agradam a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amados irmãos, e vem a ira de Deus sobre o homem. No versículo 6, a palavra de Deus diz agora que Deus resolve destruir o homem. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 6, versículo 6, dizendo bem assim: eu vou destruir o próprio homem que criei. Vou destruir o homem, o réptil, tudo que há sobre a face da terra. Eu vou destruir. A desobediência para com Deus, aleluia, só nos traz castigo, dessa maneira, só nos traz sofrimento, dessa maneira. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amados irmãos, não brinquem com Deus, porque o Deus que servimos, Ele é um Deus que Ele é amor, mas Ele também é justiça.
Há pessoas que ainda estão brincando com o nosso Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas, aleluia, Jesus, que ainda, aleluia, dá um pulinho lá fora. Ah, não, eu vou pecar aqui, mas amanhã eu vou pedir perdão a Deus. Cuidado, irmão. Cuidado, porque Deus é amor, Ele é justiça. Deus pode colocar uma enfermidade, Deus pode colocar você sobre uma cama para Ele mostrar que Ele é Deus na sua vida, para que você venha glorificar o nome do nosso Deus. Uma mulher de Deus tem que andar como uma mulher de Deus. O homem de Deus tem que fazer a diferença, amados e queridos irmãos. Como já foi pregado aqui nesta noite, o homem de Deus tem que estar em oração. O homem de Deus tem que estar em comunhão. O homem de Deus não pode estar pecando. O homem de Deus não pode estar com fofoca. O homem de Deus não pode estar com disse-me-disse, não, amados irmãos. Dessa maneira, Jesus. Para que não possa vir maldição sobre a tua vida. Porque o próprio Deus se irou. Está em Gênesis capítulo 6, versículo 6. No versículo 6, a Bíblia diz que Deus se arrepende agora de fazer o homem e Ele resolve destruir o homem próprio que criou. Olha, amados irmãos. No versículo 8, a Bíblia diz que agora, portanto, Ele acha Noé. Noé era um homem justo. A Bíblia diz que Deus fala: Noé, tenho visto com meus olhos, você é um homem justo e correto. Imagine vocês, amados irmãos, o mundo todo, Deus só encontrou um homem fiel a Ele, porque a Bíblia diz que Noé era um homem justo, aleluia, Deus, Aleluia. servia ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia. E por ele ser um homem justo, a palavra de Deus diz que agora Deus resolve, aleluia, Deus, salvar Noé e toda a sua casa. Glória a Deus. Irmãos, quando você é justo para com Deus, a Bíblia está nos revelando, a Bíblia está nos dizendo que até as pessoas da tua casa, Deus salva, irmão. Aleluia. As bênçãos, as maravilhas vêm sobre a tua vida, porque tudo Deus falou para Noé: eu vou destruir, Noé, este mundo que criei, vou destruir este próprio homem que criei, vou destruir os animais, os répteis, tudo que há sobre a face da terra, eu vou destruir. Aleluia. Glória a Deus. Deus é a criação do mundo, irmão. Dessa maneira. Aleluia. Ele é dono de tudo. Glória a Deus. Ele é o dono da vida. Glória, glória. Ele é o dono do ar. Glória a Deus. Eu creio em nome de Jesus. Não adianta você servir a outros deuses. Aleluia. Glória a Não Deus. adianta você servir a outros deuses. Dessa maneira. Deuses de Baal. Deuses que tem narina, mas não cheira, irmãos. É verdade. Glória a Deus. Deus que tem ouvido, mas não ouves. Imagens ocultas. Isso são idolatria, irmão. Só existe um Deus, é o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aquele que mudou a minha história. Glória a Aquele que Deus. mudou a história da minha vida. Glória, E pode glória, mudar a vida glória, de vocês glória a também. Deus. Glória, glória. Aleluia. Sirvam em espírito e em verdade. Dessa maneira. Faça como Noé fez. A Bíblia diz que Deus fala com Noé agora: construirás, Noé, uma arca, passarás perfume por dentro e por fora, porque eu vou destruir tudo que é na terra, mas vou salvar você e toda a sua casa. Aleluia.